Ora, hoje temos novidades no nosso painel de especialistas. Muito bem-vindos a todos. E hoje o nosso painel é composto pela endocrinologista Isabel Manita, o clínico geral Pedro Lopes, a reumatologista Ana Cordeiro e o pediatra Sérgio Pinto. Agora, feitas as apresentações, vamos à nossa consulta semanal. É muito importante que esteja atento até ao final do programa. Vamos falar de algumas doenças que provavelmente já ouviu falar, até acha que sabe muito sobre elas, mas convém sempre saber o mais importante. Ora, uma das doenças silenciosas mais comuns é simultaneamente um fator de risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. E representam realmente estas doenças a principal causa de morte e incapacidade em Portugal. Estou a falar da hipertensão arterial, que surge sem apresentar sintomas, mas pode muito bem, e essa parte é que é melhor, ser controlada, não é, Dr. Pedro? Pode de facto ser controlada, e a modificação dos estilos de vida é algo que está na mão de todas as pessoas para conseguir que esta doença, que é de facto silenciosa, deixe de ter o peso na fisiopatologia de um conjunto de doenças, nomeadamente as cardiovasculares e cerebrovasculares. Só uma nota que é: a percentagem de pessoas com hipertensão é gigantesca. 42,1% dos portugueses são hipertensos. Só mais ou menos metade é que sabe que o é. E, portanto, uma franja destes depois é que fazem medicação, o que se traduz numa taxa de controle da doença muito pequena. Só 11% das pessoas hipertensas é que têm os valores controlados. E, portanto, quando ela evolui sem sintomas, sem estar controlada, o que vai acontecer é o aparecimento de complicações, e são muitas vezes os sintomas das complicações que acabam por ser as manifestações clínicas da hipertensão. Aquilo que nós, quando falamos de hipertensão, temos que considerar são os órgãos-alvo. São aqueles órgãos que são alvo de lesão provocada pela pressão persistentemente elevada. A pressão arterial é algo que é normal e que representa aquilo que é a pressão que o sangue exerce sobre a parede dos vasos sanguíneos. Nós temos, aliás, uma animação para ilustrar isso. E temos a resistência que os mesmos vasos oferecem ao sangue que está a ser bombeado pelo coração. E até é natural que haja uma subida de tensão quando fazemos esforço. Ao longo do dia, exatamente, há variação. Ora, aqui estamos a ver. Nós temos aqui uma imagem de um vaso sanguíneo com o sangue lá dentro, e de facto este sangue, ao circular, vai exercer uma pressão sobre a parede do vaso, e o próprio vaso vai oferecer resistência à passagem do sangue, e é dessa conjugação de forças que resulta a pressão arterial. Essa pressão varia ao longo do dia, com o esforço físico, com o sono, com as refeições, com o stress, com vários fatores, com a nossa alimentação. E, portanto, a variabilidade, a variação ao longo do dia é importante. O que é importante também é que as pessoas tenham a rotina de medir a pressão arterial, e isso é uma coisa que está acessível a todas as pessoas, ou em casa ou na farmácia. Tenham a noção daquilo que é o valor da pressão arterial ideal, 120/80 ou 12/8 é o valor da pressão arterial ideal. Todos os valores em que a pressão máxima esteja acima de 140 ou 14 e a pressão mínima esteja acima de 90 ou 9, mais facilmente para as pessoas reconhecerem, significa hipertensão. E, portanto, a partir daí, normalmente, como não há sintomas, a doença vai começando a provocar lesão nos órgãos que são mais frequentemente afetados. Portanto, cada vez que a tensão está mais alta do que deveria, há órgãos que podem ser afetados. Vamos a essa explicação, então. Os órgãos que mais frequentemente são afetados são o coração, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o coração é um músculo que tem que bombear o sangue para fazer chegar o sangue a todas as partes do corpo, e, portanto, se a pressão dentro das artérias for muito grande, o que vai acontecer é que o esforço que é pedido deste músculo é muito maior. E, portanto, com o passar do tempo, isso vai fazer com que o coração dilate e com que o próprio coração entre em falência, que se torne insuficiente. Depois também temos que ter a noção de que as artérias coronárias também são alvo dessa mesma lesão provocada pela pressão arterial. O cérebro é outro órgão que normalmente é um órgão-alvo da hipertensão. Há muitos pequenos vasos, os AVCs isquémicos, que são os acidentes vasculares cerebrais por obstrução de artérias, ou os AVCs hemorrágicos, em que há ruptura dessas mesmas artérias, podem ser consequência da hipertensão. E muitas das vezes ouvimos casos e sabemos de casos de AVC em que as pessoas não controlavam ou não sabiam que a tensão arterial podia dar origem ao AVC. E muitas vezes porque as pessoas suspendem a medicação
pensando que a hipertensão tem cura, e não tem. A hipertensão controla-se. A grande maioria dos casos nós não temos uma causa que possamos tratar. É uma doença que tem múltiplos fatores que interferem no seu aparecimento e, portanto, o facto de terem a pressão arterial controlada não deve fazer com que as pessoas parem a medicação. É vigilância e manter a medicação e os cuidados gerais que o médico irá orientar. Portanto, coração, cérebro... Outro dos órgãos-alvos é o olho. O globo ocular é também um dos órgãos afetado e muitas vezes as alterações visuais, as zonas turvas, a visão desfocada, a perda de visão podem ser manifestações. E o outro órgão-alvo é o rim, que é também um órgão muito afetado porque é constituído por uma malha de vasos sanguíneos de pequenas dimensões que é lesado pelo facto da pressão estar elevada e normalmente a hipertensão, a par da diabetes, é uma das principais causas de doença renal crónica. Portanto, temos aqui representados os principais órgãos-alvo quando a pressão arterial está persistentemente elevada, sem controle, sem cuidado, porque de facto ela, enquanto doença assintomática, evolui muitas vezes sem manifestações, até que estes órgãos deem sinal de si. Por isso é que estamos a falar de um problema de saúde que se manifesta de forma silenciosa, mas há sinais que devemos ter em conta, não é? Exatamente. Quando eles aparecem, felizmente, é algo que deve ser valorizado e motivo de atenção por parte dos doentes e deve levá-los a procurar o médico assistente. Normalmente as tonturas, a visão turva, as dores de cabeça, outras alterações que possam surgir, as náuseas, a sonolência, alguns períodos de confusão, a falta de ar, devem fazer o doente procurar o médico ou que, se não tiver a oportunidade de o fazer no curto prazo, pelo menos ter o cuidado quando isso acontecer, com a ajuda de alguns aparelhos como estes que aqui temos em cima, medirem a sua pressão arterial. Temos aqui um mais tradicional, temos aqui um eletrónico para medir no punho, não importa qual deles é que se use, o que importa é que se tenha uma indicação do valor efetivo, porque se ela estiver alterada, o controle desse valor de tensão... A própria agitação, o stress, desgastes que as pessoas tenham em demasia, porque pode não haver estes sinais de que acabou de referir, mas o estilo de vida da pessoa ser mesmo para levar à hipertensão, não? Claro que sim. O stress e a vida de hoje em dia é de facto um grande fator de risco e muitas vezes nós não o valorizamos adequadamente. O sedentarismo, o stress, o excesso de sal, e na população portuguesa há um grande histórico de consumo de sal que era infelizmente utilizado para a conservação dos alimentos antes da era dos frigoríficos e isso persistiu até os dias de hoje. Continuamos a ser dos países onde se consome mais sal do que... O dobro daquilo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda. Portanto, o controle do sal e dos estilos de vida, de uma forma geral, a prática de exercício físico, até a aprendizagem de exercícios de relaxamento que permitam ajudar que o dia-a-dia seja menos intenso e menos exigente para os nossos vasos sanguíneos e para o nosso sistema cardiovascular, são boas medidas para, de facto, conseguirmos controlar esta doença e, simultaneamente, fator de risco que tantas mortes e tanta incapacidade provoca na nossa população. Portanto, atentos ao sal, nunca é demais referir, atentos ao sal, ao álcool... Ao álcool, ao tabaco, ao sedentarismo, e lá está a falta de exercício físico, às situações de stress e, obviamente, num primeiro diagnóstico de hipertensão, o médico orientará no sentido de se excluírem doenças que possam estar na base desta hipertensão, as doenças da tiroide, as doenças das glândulas suprarrenais ou outras doenças, que é um aperto das artérias renais. São várias as causas que devem ser excluídas, mas de facto, infelizmente, na grande maioria dos casos, a hipertensão é a hipertensão essencial, é aquela que não tem uma causa identificável e tratável. Portanto, é uma doença que é para a vida, não deixem de fazer a medicação mesmo que o valor esteja controlado, porque essa é a charneira, a pedra de toque para que de facto se consiga controlar este fator de risco. E não é por acaso que uma das coisas que são feitas nas consultas é medir a tensão, porque de outra forma se calhar muita gente nem sequer se lembraria de o fazer. Mas agora, aproveitando essa deixa, é um mito, as pessoas às vezes têm muito hábito, se vão à consulta e a pressão arterial não é medida, não foi uma boa consulta. Em muitos casos, a pressão arterial que nós medimos no consultório não é fiável. Uma medição isolada de um valor pontualmente elevado não é diagnóstico de nada. Tem que ser medições seriadas, sequenciais, num ambiente calmo, descontraído. Basta a pessoa estar enervada por ir ao médico para alterar logo. Este objeto que se chama bata branca provoca uma hipertensão muito conhecida como hipertensão da bata branca. Mas é importante deixar aqui esse alerta. Porque portanto, sempre em repouso, depois de 5 a 10 minutos sossegados,
tentar que seja mais ou menos à mesma hora, sempre com o mesmo aparelho, num ambiente calmo, não ingerir alimentos, café ou fumar na hora que antecedeu a medição da pressão arterial, são tudo fatores que podem influenciar. Portanto, tentar fazer disto uma rotina. É tão fácil ter isto em casa ou passar numa farmácia e fazer uma medição que não há razão nenhuma para que haja um subdiagnóstico tão grande. Conheça o que se passa Claro. com a sua própria atenção. Ora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Já sabemos realmente um pouco mais sobre a hipertensão arterial, que é um dos fatores de risco para a próxima doença silenciosa de que vamos falar. O aneurisma da aorta abdominal. Parece assim uma coisa muito desconhecida, é de facto pouco conhecido pela população. E quem vai explicar-nos que doença é esta é o cirurgião vascular, Augusto Ministro, com quem vou falar. Ele está aqui também connosco no estúdio. Recebam-no, por favor. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Vamos lá falar deste problema que não é um problema muito simples, não é? Boa tarde a todos. O aneurisma da aorta abdominal, embora pouco conhecido, é de facto o aneurisma arterial mais frequente e é mesmo considerado a 10ª causa de morte no mundo ocidental. Trata-se de uma doença extremamente grave e progressiva que afeta sobretudo os homens com mais de 65 anos de idade e que tem uma elevada prevalência no mundo ocidental. O rastreio é fundamental, pois trata-se de uma doença silenciosa que pode causar a morte súbita. Ou seja, a aorta dilata, vai aumentando o seu diâmetro e pode atingir grandes dimensões sem produzir qualquer tipo de sintoma. Em raros casos, no entanto, o doente pode sentir algum tipo de mal-estar abdominal, não sendo raro o doente ter a sensação de ter o coração a bater dentro da barriga, sobretudo nos doentes mais magros. Na consulta periódica ao médico de família, este muitas vezes também suspeita da presença de um aneurisma quando palpa a barriga e detecta um pulso aórtico anormal. Podemos ver, eu creio que o doutor tem aqui para amparar a sua explicação uma imagem de como isto se passa. Portanto, estava a falar da aorta. É também bom explicar o que é a aorta, não é? A aorta é a principal artéria do organismo. A sua função, podemos ver aqui no esquema que tem início ao nível do coração e que se prolonga pelo tórax, pelo abdômen até aos membros inferiores. A sua função é levar o sangue a todo o corpo. Se quiser, pode indicar. Podemos ver aqui ao nível do coração a emergência da aorta. Neste esquema passa por trás do coração, passa pelas artérias renais. Nesta fase tem outras artérias viscerais que levam o sangue aos intestinos, ao fígado, ao pâncreas, enfim, a todo o corpo e termina aqui ao nível da bifurcação ilíaca. Este segmento abaixo das artérias renais é o segmento mais propício a desenvolver o aneurisma. E o que é isto do aneurisma? Não é mais do que uma dilatação desta parede da aorta. A aorta tem uma estrutura muito elástica que lhe permite adaptar-se ao débito cardíaco, ao maior ou menor fluxo de sangue. No entanto, com os anos, esta parede vai ficando enfraquecida e vão ocorrer alterações degenerativas, que podemos ver aqui nesta animação. Estas alterações degenerativas levam a que a aorta dilate neste setor infrarrenal como se fosse um balão. É esta dilatação a que nós chamamos um aneurisma. Habitualmente... E a pessoa pode tê-lo e não ter a menor ideia. Qualquer sintoma. A grande maioria dos aneurismas são diagnosticados fortuitamente, quando da realização de exames complementares, nomeadamente ecografias abdominais ou taques abdominais, que são requisitados para despiste de problemas de vesícula, de próstata, e aparece no exame, porque de facto evolui sem dar sintomas. Daí mais uma vez que o rastreio a partir dos 65 anos é fundamental. Ora, como é que esta doença vai evoluindo, doutor? Temos aqui também um exemplo. Este modelo pretende mais ou menos representar aquilo que seria uma aorta neste setor infrarrenal normal, com um calibre de cerca de 2 centímetros. E aqui ao lado temos aquilo que é já um aneurisma. Nós habitualmente consideramos que existe um aneurisma quando esta aorta tem uma dimensão neste setor superior a 3 centímetros. E consideramos que é um aneurisma importante quando a aorta atinge um diâmetro de cerca de 5 centímetros, 5,5 centímetros. O que é que acontece? Se não for detectado a tempo, este aneurisma pode romper,
pode provocar uma hemorragia interna não detectada e que é fatal em cerca de 80% dos casos. Se, no caso de a pessoa identificar o aneurisma, como estava a dizer, vai fazer uma ecografia de rotina, ou para descobrir outro problema qualquer, o médico descobre que tem este aneurisma. O que é que pode fazer a pessoa para se ver livre desse problema? O aneurisma, a partir do momento em que é diagnosticado, a orientação de tratamento passará sempre pelo controle dos fatores de risco cardiovasculares gerais. Obviamente, se o doente fumar, tem que deixar de fumar. A tensão tem que estar o mais controlada possível. A diabetes tem que ter algum tipo de exercício, não é porque tem um aneurisma não se pode mexer em casa, isso é errado, não, tem que ter atividade. O sedentarismo é um fator de risco para esta doença. E depois a orientação de tratamento depende efetivamente do diâmetro do aneurisma. Se este diâmetro for inferior a 5 cm, habitualmente o doente é seguido periodicamente em consulta para monitorizar esta aorta. Se cresce, se está estável, se tem um crescimento rápido, são tudo fatores que podem determinar o tratamento invasivo. Quando o aneurisma atinge os 5,5 cm, aí sim a indicação é universal, este aneurisma tem que ser tratado para prevenir a ruptura. E este tratamento nos dias de hoje pode-se fazer ou por cirurgia convencional, que é a cirurgia clássica de barriga aberta, ou então por tratamento minimamente invasivo, através das virilhas, por cateterismo, como se faz para abrir uma endoprótese na aorta, como se faz para os problemas de coração. O doutor, penso que hoje já fez uma intervenção dessa natureza, de uma delas, pelo menos? Já estive numa cirurgia de um aneurisma que, quando é feito eletivamente, ou seja, quando é tudo programado, quando o doente é estudado, o risco é calculado, habitualmente o desfecho é invariavelmente positivo, as coisas correm bem. Se o doente chega a um serviço de urgência com um aneurisma roto, o distúrbio de todo o organismo, porque é uma hemorragia interna, o distúrbio cardíaco, pulmonar, renal, é tão grave que mesmo que nós consigamos... Tem que ser uma corrida contra o tempo e mesmo assim... E mesmo conseguindo resolver tecnicamente o aneurisma, o doente chega em choque e as lesões nos órgãos, nomeadamente coração, rins e pulmão, costumam ser tão graves que, lá está, 80% destes doentes acabam por falecer. Ora, realmente, mais uma vez, a nota, tal como tínhamos ouvido o Dr. Pedro, a nota sempre é nos fatores de risco. O melhor é não brincarmos com a saúde e nada de tabagismo, álcool, o exercício físico é bom. A mensagem anda muito sempre à volta dos estilos de vida que as pessoas têm, não é? Muito obrigada, Dr. Augusto Muniz. Uma salva de palmas para o nosso médico cardiologista que esteve aqui. Muito obrigada. Ora, continuamos então a nossa consulta com os doutores, depois desta explicação do cirurgião vascular que nos falou aqui dos aneurismas, uma doença que mata muita gente, 10 milhões de pessoas, é muita gente, de facto. Portanto, tenha atenção à mensagem positiva e já agora tenha atenção ao nosso cartão de sonho que hoje vai ser entregue. Não é por estarmos aqui embrenhados a tratar da nossa saúde que nos esquecemos do nosso passatempo. No 760 20 60 20 pode fazer a sua inscrição ou às vezes que quiser marcar, pode fazer mais do que uma inscrição. Em todas elas o seu número de telefone fica registado e é através de todos os registros que alguém vai ser selecionado. Pode ser que seja hoje o seu dia, há um prémio acumulado de 19 mil euros, um prémio garantido de 1000 euros. No final são 20 mil euros, podem ser seus. Não se esqueça então, o número é 760 20 60 20. Boa sorte, pode ser que estejamos a falar, não tarda muito, ao telefone, eu a dar-lhe os parabéns, porque é que não? Todos os dias acontece uma conversa destas. Parece-lhe possível ter diabetes ou uma infecção urinária e não apresentar qualquer sintoma? Descubra já a seguir.
Ora, temos estado a falar aqui no Boa Tarde de hoje, na consulta dos doutores, de doenças silenciosas que podem, durante muito tempo, não apresentar sintomas. E vamos agora falar de uma que provavelmente vai achar que não é nada silenciosa, mas que pode ser tanto nas crianças como nos adultos e que, sobretudo nos bebés e nas crianças, é muito difícil de diagnosticar. Doutor Sérgio, vamos a isso? De facto, a infecção urinária, todos nós conhecemos os seus sintomas. O ardor, a dor a urinar, o aumento da frequência de idas à casa de banho, a febre, poderão ser alguns sintomas desta situação. Mas há determinadas situações em que podem não existir estes sintomas típicos. É que ela pode ser uma doença silenciosa. Nomeadamente na criança pequena, no idoso e também, por exemplo, na grávida. Alguns recém-nascidos pré-termo nascem, põem-se a nascer, porque as suas mães têm infecções urinárias que não são diagnosticadas e tratadas e iniciam assim o trabalho de parto e nascem prematuramente. Sim, sim, diga. Pronto. Relativamente a estas situações de infecção urinária, podem surgir em qualquer idade. Numa fase inicial, o recém-nascido e até a idade de 1 ano pode não apresentar qualquer sintoma que possa iniciar uma infecção urinária, porque vai apresentar sintomas, sinais muito inespecíficos, como sejam febre, vômitos, diarreia, má evolução ponderal. Portanto, são tudo sintomas inespecíficos que não são habituais na infecção urinária, mas nesta idade é obrigatório pensar na infecção urinária. A partir do momento que tem 2, 3 anos, os sintomas começam a aproximar-se dos sintomas de adulto e a partir aí dos 3, 4 anos são muito idênticos ao do adulto. Portanto, particularmente nas crianças, de facto, é preciso estar atento, não é? É preciso estar atento, até porque as infecções urinárias, a sua importância não é pelo facto de ter uma infecção urinária, porque ela trata-se com antibióticos, é a associação à lesão do rim. E essa lesão do rim pode, a longo prazo, acarretar hipertensão arterial, insuficiência renal crónica, e é por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce destas infecções, para evitar que o rim seja lesado e que a longo prazo não tenhamos estas complicações. Agora, portanto, temos várias fases de acordo com as várias idades. Um problema não tratado pode vir a trazer realmente complicações. Pode vir. De qualquer forma, eu não quero que fiquem com a ideia que isto é um problema assim tão frequente, não é muito frequente, até porque o nosso organismo tem mecanismos para se proteger. Podemos, se calhar, ver esses mecanismos. Como é que se chega à infecção? Como é que nós estamos muito tranquilamente e de repente somos atacados? É isso? Então vamos lá à sua explicação. Vamos usar aqui uma analogia um bocado infantil, mas que ajuda muito na explicação. Mas infantil também é a sua área, não é? A área da pediatria, faça favor. Portanto, então, temos aqui um castelo que representa o nosso organismo, o nosso aparelho urinário. E há uma analogia que o urologista português faz relativamente à infecção urinária com um cerco com um castelo. Compara a infecção urinária a um cerco com um castelo, em que o castelo é o nosso organismo, o nosso aparelho urinário, e os invasores, as bactérias, os micróbios, são estes agentes, desde o castelhano frequente que se chama Escherichia coli, até o muçulmano que se chama Proteus. Portanto, são exemplos de bactérias que nos podem atacar. Isso não acontece porque o nosso organismo tem defesas, tem uma estrutura rígida que evita, de facto, que estas bactérias causem infecção, portanto, que façam invasão do nosso castelo. E para que isso aconteça é necessário que os nossos sentinelas tenham as armas adequadas e para isso é fundamental investirmos um bocadinho em medidas para nutrir estes sentinelas da melhor maneira, portanto, devem fazer uma alimentação adequada, devem, sobretudo, fazer uma ingestão de água na quantidade adequada. Para quê? Para que consigam eliminar estas bactérias. Portanto, ao beber muita água, o indivíduo vai produzir muita urina e a urina, ela própria, vai arrastar estes invasores para fora do organismo. Portanto, temos aqui os sentinelas, que pode ser a água, não é? Os sentinelas, que são, no fundo, o nosso organismo, que tem que funcionar bem e, para funcionar bem, deve ter muita água. Precisa de água. São as defesas. Também, aqui temos as bactérias, todos ruins, exatamente, a quererem ali entrar no castelo. E às vezes entram, não é? Às vezes entram. É importante perceber que, além
da ingestão de água, é necessário fazer esvaziamento da bexiga com frequência para arrastar estas bactérias para fora do organismo e também fazer uma alimentação equilibrada com a ingestão de vitaminas, por exemplo, vitamina C, que é muito útil para a prevenção das infecções urinárias, e também há um fruto que está hoje em dia muito em voga, que é o arando, que é o mirtilo vermelho. Que é uma baga que nós em Portugal encontramos mais seco, não é? Do que mais seco e fresco. Temos mirtilos azuis em Portugal, já estão comercializados, sobretudo no Norte, mas o mirtilo vermelho não faz muito parte da nossa cultura, mas é usado como preventivo. Mas a laranja que tem aí é um bom exemplo de fornecimento de vitamina C. Quando o organismo não consegue debelar, eliminar estes invasores, podemos recorrer aqui a umas enfermeiras que nos podem ajudar, portanto, os antibióticos que podem, de facto, tentar eliminar as bactérias que tentam entrar. Mas o que acontece Olha, muitas vezes... antibióticos, ali às riscas. O que acontece muitas vezes é que algumas bactérias são eliminadas, são destruídas, mas outras podem entrar e esconder-se nos pequenos buraquinhos, nas pequenas lesões que vão criando no aparelho urinário. E aí temos um problema. O que é que pode acontecer? Essa bactéria pode se reproduzir e, de facto, causar uma infecção, uma reinfecção, uma recidiva da infecção e produzir a infecção urinária. Por outro lado, quando falamos de infecções urinárias, temos de perceber que os castelos são todos diferentes, os organismos são todos diferentes. E existem determinadas situações, como eu já disse, em extremos da idade, as infecções são mais frequentes, mas o próprio castelo pode ter uma estrutura que condicione ou que propicie as infecções urinárias. É por isso que, muitas vezes, quando temos diagnóstico de infecção urinária na criança, nós investimos na realização de alguns exames para perceber se existem algumas malformações associadas do aparelho urinário que condicionem uma maior propensão para infecções do aparelho urinário. Basicamente era E a bactéria pode lá ficar escondidita. Pode ficar escondida e atacar à mínima baixa das defesas. Mas é para isso que é importante reforçar estas medidas de ingestão hídrica, ingestão de vitaminas e também, quando é necessário, ter que recorrer ao médico para usar um antibiótico para debelar a infecção. Ora, quem diria que a infecção urinária, que tanto desconforto e tantas dores provoca, podia ser silenciosa e estar lá a atacar sem se saber. Ora, muito obrigada, Dr. Sérgio. Vamos voltar ao nosso lugar. Vamos então continuar a falar das doenças silenciosas, de algumas delas que nos dão, há realmente doenças que dão sinal de que algo de errado se passa, mas há muitas que não dão, e é o caso da diabetes, que é considerada de facto uma doença silenciosa e traiçoeira. É assim, doutora Isabel? Sem dúvida, e estamos a falar sobretudo da diabetes tipo 2, que constitui cerca de 90% dos casos. A diabetes é uma doença crónica, que cursa com níveis elevados de glicémia, portanto o açúcar alto, o doente não sente nada, mas o que acontece é que o pâncreas produz uma deficiência de insulina, ou existe uma insulinoresistência que leva a que os níveis de glicémia estejam altos. De facto não dói, mas vai provocando alterações a nível de vários órgãos, como vamos falar mais à frente. O que é certo é que realmente é uma pandemia a nível mundial e a nível do nosso país também não é diferente. Ele neste momento afeta cerca de 12,7% da população portuguesa, ou seja, 1 milhão de pessoas. E o mais alarmante ainda é que desse 1 milhão, cerca de metade não desconhece que tem a doença. Ou seja, tem glicémias elevadas, mas como não dá qualquer sintomatologia, tem a diabetes às vezes há anos e depois é detectada num exame de rotina, uma glicémia em jejum, feita, por exemplo, por um médico de família ou, por exemplo, tem um outro problema de saúde qualquer, fazem exames e é detectada a diabetes. Esses números que são assustadores têm muito a ver, já não é a primeira vez que se faz referência a isso, com os hábitos de vida que nós temos. Já falámos hoje aqui. Sem dúvida, porque a diabetes tipo 2, para além de ter, portanto, como etiologia a parte genética, portanto, a história familiar, cada vez mais é uma doença da nossa comunidade atualmente, ou seja, da alteração do estilo de vida, os maus hábitos alimentares, o sedentarismo, que levam a que haja obesidade, excesso ponderal, e muitas vezes estão, portanto, esta doença, a diabetes tipo 2, cada vez mais afeta os doentes mais cedo. Ou seja, que há uns anos atrás falávamos na diabetes tipo 2, sobretudo nos doentes a partir dos 60 anos, atualmente encontramos diabetes tipo 2 em doentes com 30, 40 anos e às vezes até mais cedo, o que de facto é assustador. Portanto, ela está lá, a doença está lá e a pessoa não se vai apercebendo. Não se apercebe, mas eu acho que as pessoas cada vez mais devem estar atentas a esta situação, porque de facto
facto é silenciosa e é extremamente simples de diagnosticar, ou seja, indo ao médico de família, fazendo uma consulta de rotina, uma vez por ano, fazer uma análise de jejum, uma glicemia em jejum, é o suficiente para fazer o diagnóstico. Essa vigilância regular é fundamental. É fundamental, sobretudo havendo também história familiar e, claro, havendo excesso ponderal e obesidade. Normalmente, como eu digo, não tem qualquer sintomatologia, mas também podem surgir sintomas, nomeadamente, por exemplo, infecções urinárias, de repetição. Se calhar é bom termos aqui sistematizados para ficar mais claro junto dos nossos espectadores os sinais de alarme que devem ser tidos em conta, não é? Portanto, como eu estava a dizer, muitas vezes a diabetes tipo 2 é perfeitamente assintomática, mas por vezes pode ocorrer, portanto, infecções urinárias de repetição, portanto, devemos estar atentos, um doente mais idoso que começa a recorrer ao serviço de urgência por infecção urinária, muitas vezes na base está uma diabetes, urinar muito e muitas vezes, ter comichão no corpo, principalmente por infecção a nível dos genitais, e quando as glicémias são mais elevadas... Portanto, aqui já estamos a falar da diabetes avançada, mas ainda pode estar num estado mais grave. Exato, é assim, não necessariamente muito avançada, é assim, muitas vezes passa totalmente despercebida, outras vezes com glicémias na ordem dos 200 já aparece sintomatologia, nomeadamente as infecções urinárias de repetição, como falámos agora, e em situações em que as glicémias já estão mais elevadas, na ordem dos 300, dá mesmo outras queixas, nomeadamente muita sede, muita vontade de urinar muitas vezes também dá fome difícil de saciar, a sensação de boca seca e mais outra sintomatologia, como a visão turva, muitas vezes os doentes referem quando têm glicémias muito altas, e a perda de peso inexplicável. Atenção que eu gostava de fazer aqui um parênteses, porque isto são sintomas que muitas vezes estão associados ao aparecimento de diabetes tipo 1 e que muitas vezes é sobretudo frequente nos adolescentes. E aí dá um quadro muito típico em que os jovens, neste caso, também pode aparecer mais tardiamente, com muita sede, muita vontade de urinar e perda de peso. É muito sugestivo de diabetes tipo 1. Esta diabetes é um pouco diferente desta que nós estamos a abordar hoje, porque lá está, surge com sintomatologia e tem uma causa diferente, é autoimune e surge muitas vezes mais precocemente. Embora com estas alterações, como falámos, em termos alimentares, em termos de obesidade e sedentarismo, também cada vez mais temos diabéticos tipo 2 que também surgem com sintomatologia. E é diferente o tratamento de num e noutro caso? São totalmente diferentes. A diabetes tipo 2 passa sobretudo por uma modificação do estilo de vida, sobretudo quando se faz um diagnóstico precoce, e daí ser muito importante fazer um diagnóstico, sobretudo pela alteração do estilo de vida, fomentar hábitos de vida, de alimentação saudáveis, restringir os açúcares da absorção rápida, fazer uma dieta polifracionada, pobre em gorduras, fomentar o exercício físico. E quando falamos em exercício físico temos que adequar à pessoa, e muitas vezes basta e é suficiente uma caminhada de 30 minutos por dia, é suficiente. Tirar também, como já o Dr. Pedro também falou, o tabagismo é extremamente importante, também cessar o tabaco e, sobretudo, portanto, os doentes saberem que têm uma doença silenciosa, de facto, ter os níveis de glicemia elevados não dói. De facto não dói. Agora, se o doente sabe que tem uma diabetes, é tal como a hipertensão, uma doença crónica que pode perfeitamente ser controlada. Ou seja, habitualmente o doente tem um glucómetro, um aparelho para medir a glicémia, que o faz em casa. Não há necessidade, há doentes que depois caem no extremo e que fazem glicémias sem necessidade de 3, 6 ao dia. Quando estamos a falar de uma diabetes tipo 2, para nós médicos é suficiente, muitas vezes, uma picagem por dia em horários perfeitos, perfeitamente alternados, para nós percebermos onde é que devemos instituir o fármaco para ser mais útil e mais eficaz nesta situação, ao contrário dos diabéticos tipo 1 que fazem ab início insulina e que esses sim têm necessidade de fazer uma vigilância de glicémia muito apertada, chegam a fazer 7, 8 glicémias ao dia ou mais, portanto são situações completamente distintas e acima de tudo acho que temos que dar uma mensagem positiva. A diabetes tipo 2 pode ser prevenida, primeiro, por alteração do estilo de vida. A partir do momento em que está diagnosticada, é extremamente simples, se o doente tiver consciência que tem essa doença, é muito importante nós, profissionais de saúde, investirmos na educação. Acho que sem educação na doença crónica não chegamos a lado nenhum e, sobretudo, se calhar também se pode fazer muito nas escolas, pode-se fazer muito a nível da comunidade, porque há uns anos atrás, de facto, não assistíamos a esta pandemia que é, de facto, assustadora.
Portanto, se não houver controlo, o cenário pode complicar-se muito, não é? Pode ser muito grave. É muito, porque esta doença, como digo, é uma doença silenciosa, mas pode dar complicações crónicas, nomeadamente a nível da retina, pode conduzir a mesmo ausência de visão e mesmo a cegueira, insuficiência renal, lesões dos membros inferiores com úlceras, toda a doença cardiovascular a nível do coração, portanto, concomitantemente com o tabagismo, a hipertensão, e dar, por exemplo, uma cardiopatia isquémica, portanto, um infarto do coração, uma doença cerebrovascular. Portanto, é extremamente importante e o doente ter consciência que, se estiver controlado, não corre estes riscos, porque estes riscos destas complicações crónicas aparecem muitas vezes ao fim de 7, 10 anos da doença. Agora, o que acontece é que muitas vezes, quando diagnosticamos, o doente já tem 10 anos de evolução e nós não sabemos isso. Ou seja, na diabetes tipo 2, mal é diagnosticada, faz-se logo o rastreio das complicações. E é importante que o doente perceba que é importante, pelo menos uma vez por ano, fazer um rastreio das complicações crónicas. Porque fala-se muito da obesidade, mas muitas das vezes as pessoas têm a diabetes sem serem obesas. Evidente. Portanto, Evidente. Há essa ideia de que Exato. há muita obesidade e de facto traz a diabetes, mas há muita gente magrinha. Aí temos que jogar com a história familiar e muitas vezes com a sintomatologia, porque nesses doentes mais magros, nesses muitas vezes é que se manifesta esta sintomatologia que eu falei há pouco. Muita sede e muita vontade de urinar e perda de peso. Ora, muito obrigada também pelos seus esclarecimentos sobre esta doença silenciosa que realmente tem sido considerada uma das piores nestas vidas que temos atualmente, destas civilizações em que há falta de cuidados, nomeadamente na alimentação, no exercício físico. Ora, fazemos agora mais uma pausa na nossa consulta. Não sei, deve haver, como habitualmente, muita gente a chegar agora, pessoas que ainda não sabem quanto é que está hoje em causa no cartão de sonho. Eu devo dizer que no total são 20 mil euros para quem quiser participar no nosso passatempo. A forma de o fazer é marcando o 760 20 60 20. Esteja à vontade para marcar as vezes que entender. Cada vez que marca, fica com o registro feito e é através de todos os registros que alguém vai ser selecionado. Hoje então temos um prémio garantido de 1000 euros, que podem ser seus logo no finalzinho do programa. Temos ainda o nosso jackpot, tem estado a acumular, não saiu, pode ser que saia hoje, tem 19 mil euros lá dentro, portanto 19 mil com 1000, 20 mil euros podem ser seus. Aproveite esta oportunidade para marcar. Até ao final do programa está sempre a tempo de se inscrever no nosso passatempo. Aliás, eu faço a contagem decrescente a partir do momento em que eu faço a contagem, que eu encerro o passatempo, então aí já não se pode habilitar ao cartão de sonho de hoje, desta segunda-feira. Portanto, fica inscrito para amanhã, não é? A fratura óssea pode ser o primeiro sinal de uma doença silenciosa que atinge sobretudo as mulheres. Saiba qual, já a seguir. Exatamente, num programa sobre doenças silenciosas, não podíamos deixar de falar de uma que atinge sobretudo as mulheres. É uma doença que afeta mais de 800 mil portugueses, é isto que os números dizem. Pode ser mortal e tem um peso económico muito elevado em Portugal. Doutora Ana Cordeiro, vamos falar da osteoporose. Sim. Então, a osteoporose é uma doença do osso, não é? O osso é um tecido vivo, ao contrário daquilo que nós achamos, não é? Que está ali inerte, mas não. Ele está sempre a formar e a reabsorver ao longo da nossa vida. E a osteoporose é causada porque vai haver uma diferença entre a velocidade em que se forma e a velocidade em que se reabsorve o osso. E, portanto, vai haver menos osso com o passar do tempo, porque vai haver uma diminuição da massa, da densidade do osso. E então isto vai dar a alteração da estrutura, em que a zona mais central, que é a mais trabecular, que a doutora Ana tem aí exatamente um osso real com as diferenças, não é? Em que vai haver esta zona aqui trabecular e rendilhada, vai ficando cada vez mais fraca, vai haver alteração da sua estrutura, e o que é que acontece a um osso fraco? Tem risco de fratura. Portanto, cair
partir. Portanto, o que acontece é que nós todos estamos habituados num acidente de viação, podemos cair e partir, obviamente, mas na osteoporose o que acontece é que estas fraturas são como traumatismos chamados de baixo impacto, ou seja... Doutora Ana, já que está com o osso na mão, Sim? assim nessa posição em que está agora, explique-nos aí dentro qual é a zona que tem mais fragilidade. Aqui este osso é um bocadinho mais complicado. Aqui é a zona cortical, que é a zona de fora, é um osso mais rígido, que é esta estrutura muito mais densa, e esta de dentro é o osso trabecular, e é geralmente aqui que estas pontes ósseas vão ficando mais fininhas e, como elas suportam a estrutura, a carga do nosso organismo, se uma delas vai começando a partir, não é? Como os andaimes, se nós tirarmos um deles, o que acontece à estrutura? Começa a ficar fragilizada e cai. E, portanto, se houver um pequeno traumatismo, a probabilidade de cair e partir aumenta. Portanto, a estrutura do osso é muito importante para o nosso Temos suporte. também uma animação que pode ajudar também os nossos espectadores. Pode ir falando também. Ora, aqui está. Sim, exatamente. Aqui vamos esta vendo imagem da fragilidade do osso. A diminuição daquelas estruturas trabeculares que vão reduzindo e, portanto, têm risco de fratura. E quando tem risco de fratura, não é só a fratura, é depois tratar esta fratura é muito mais complicado. Ou seja, as mulheres são mais afetadas no global, ou seja, para cada um homem há 4 mulheres afetadas por osteoporose, sobretudo depois da menopausa, porque não têm já a proteção dos estrogénios, e os sítios mais afetados são a anca, que é o que nós dizemos o colo fémur, o punho e as vértebras. Agora, a fratura em si, e agora aqui só desmistificar também algumas coisas, a osteoporose não dói, ou seja, dizer que se tem osteoporose porque se fiz um exame e tem o osso fraco não significa que isso justifique outras dores. A osteoporose é silenciosa porque só dói quando há fratura, quando se parte. O problema está exatamente, como dizia, partindo, o que é que acontece? Ficamos imobilizados, temos que ser internados dependendo da localização da fratura, cirurgia ou não, imobilização, depressão, isolamento, faltas ao emprego, baixas laborais, e isto geralmente é um ciclo vicioso em que depois se associa também uma maior, de certa forma, imobilidade, que por si só também vai descalcificar mais o osso. Se forem muito idosos, muitas vezes é necessária a ajuda de terceiros, alguém da família que ajude também a cuidar dessa pessoa, institucionalizar em lar ou ficar em casa a cuidar dessa pessoa. E depois há outro problema grave, que para além do risco e do custo direto do internamento e da cirurgia, são os custos indiretos, exatamente de riscos de todas estas patologias associadas, e os doentes internados têm risco de ter embolia nos pulmões porque estão muito tempo parados, infecções, ficam desnutridos pelos dias que estão internados, e para além disto, depois também o que existe é um risco acrescido de novas fraturas e de mortalidade associada a uma fratura, que é da ordem dos 20% ao primeiro ano. Portanto, é o risco de ter nova fratura. É uma doença que fica ali a minar, e quando ela dá sinais, às vezes é já muito tarde e dá todos esses prejuízos, toda a ordem de que falou. Estamos a falar das mulheres que são mais vítimas disto, e o que é que devemos fazer para não chegar a esse ponto de ruptura? Há duas estratégias. A primeira é o início da nossa vida, não é? Portanto, tentarmos, de facto, ter um estilo de vida saudável, porque a nossa massa óssea não é estanque. Ou seja, nós vamos aumentando a nossa massa óssea. Temos digamos que uma carga, um pacote que vem hereditário, genético, e que nós podemos ampliá-lo ou não, se tivermos um estilo de vida saudável, se soubermos comer bem, praticarmos exercício físico, tivermos um bom aporte de cálcio, derivados e vitamina D, e portanto daí que se recomenda o exercício físico, o leite, os derivados e alimentos ricos em cálcio. Portanto, começa-se a prevenir logo em criança. Começa-se a prevenir, ou seja, tentar que, chegando aos 20 anos, que é o nosso pico de massa óssea, consigamos optimizar a nossa carga, portanto, aquilo que os nossos pais passaram em termos de massa óssea. A partir daí, manter, não é? Os estilos de vida saudáveis são válidos para todas as doenças que nós já aqui falámos. Mesmo o próprio álcool, sobretudo quando envelhecemos um pouco mais, acaba por dar também lesão muscular, maior propensão a quedas, a cafeína e o tabaco. A cafeína, sobretudo, porque aumenta também a excreção do próprio cálcio na urina. E, portanto, convém o estilo de vida saudável e, nas pessoas mais idosas, ter atenção a fatores que podem propiciar as quedas. Ou seja, não esquecer que as pessoas mais velhas podem ouvir mal, ver
comer mal e têm aquela tendência dos tapetes em casa, às vezes têm que se levantar durante a noite para urinar e acabam por não acender a luz, tropeçam nas esquinas dos móveis, caem das escadas e todas estas pequenas situações são riscos de queda. Portanto, às vezes o mais importante do que a própria massa óssea é também estar atento que não é só a massa óssea que é importante, é todo o risco de queda associado. Por exemplo, imaginando uma mulher de 55 anos e uma de 85 anos com a mesma massa óssea, o risco da mulher de 55 anos ao tropeçar cair é menor do que a de 85, porque tem mais reação, consegue se proteger melhor da queda, tem mais massa muscular. A de 85 anos, calhar, não se consegue proteger tão bem e mais facilmente cai desamparada no chão. E mesmo que caiam as duas, a probabilidade de fraturar é maior na de 85 anos, não é? Porque cai mais desamparada, provavelmente, com a anca, do que a de 55. E nós também nos habituamos a muitas vezes olhar para pessoas que têm mais idade e dizer já está mais curvadinho ou mais curvadinha, porque é da idade. Não é da idade. Não é necessariamente da idade. Não é necessariamente da idade. Ou seja, há as fraturas que nós conseguimos identificar. Batemos, não é? Caímos para o chão, apoiamos a mão e batemos o punho, batemos com a anca, mas se for, e como vemos na imagem, a nível vertebral, pode haver fraturas que não são tão associadas a traumatismos como as vertebrais, ou seja, a maioria das vezes a pessoa cai e parte, mas as fraturas vertebrais, porque o osso vai ficando mais comprimido, vai acabando por achatar. Às vezes há de facto uma dor muito súbita, excruciante, muito bem localizada naquele ponto, mas muitas das vezes também podem se ir acumulando fraturas e acaba por haver aquela deformação que nós vemos com o aumento da curvatura, com o abdômen mais proeminente, com menor capacidade da caixa torácica de se expandir e lá está, as senhoras dizem que ficaram mais baixinhas, conseguem chegar menos aos armários, têm mais dificuldade, não é? As golas estão mais afastadas, as saias empinam, o abdômen fica mais proeminente e acabam por ter mais dificuldade no seu dia-a-dia. E isto, para além da dor aguda, esta sim, aquelas microfraturas e várias, podem ter dor crónica associada a várias fraturas da osteoporose. Portanto, combater a osteoporose, devemos fazê-lo, não é? Sobretudo as senhoras, conforme a doutora Ana também disse. Ora, nem demos quase pelo tempo passar, já chegámos ao fim da nossa consulta, temos de nos despedir dos nossos médicos especialistas, eles estão de volta na próxima semana com mais dicas, conselhos úteis. Não se esqueça, se quiser, de nos enviar sugestões, dúvidas por escrito, gravadas em vídeo, para osdoutores@sic.pt, porque a sua saúde é importante, não é? Uma salva de palmas para os nossos convidados de hoje da nossa consulta dos doutores.